Olha só um negócio bem interessante que eu vi aqui. Vou mostrar pra vocês. Eu li esse livro, esse aqui, ó. As Flores do Mal, de Charles Baudelaire. Já tem um tempinho, tem um vídeo aqui no canal sobre esse livro. E eu gosto muito, muito, muito dele. Essa tradução aqui, Saraiva de Bolso, essa tradução foi feita pelo Ivan Junqueira. E recentemente eu comprei uma outra edição, que é essa daqui, da Penguin Companhia, que foi traduzido por um cara chamado Júlio Castanhon Guimarães, certo? Então, quando eu tava aqui, recentemente eu passei um tempo sem ler muita coisa e querendo ler, não tava no momento, mas agora eu tô começando a retomar as leituras. E uma das coisas que primeiro veio à mente foi uma frase desse livro, ela aparece no poema chamado Azar. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Um leitor, benção. É logo no início do livro. O Albatroz, que também é um dos meus favoritos. O Doente. Esse aqui é o poema de número 11, chama O Azar. E na tradução do Ivan Junqueira, a frase é: a arte é longa e o tempo é breve. E quando você está com uma certa angústia, querendo consumir muita coisa e não tem energia para isso, ou não tem vontade, não tem ânimo, você sente essa ligeira angústia de que você tem muita coisa, a intenção de consumir muita coisa, mas o tempo para isso é muito breve. E aí Baudelaire já dizia isso. Eu acho que esse livro é do 57, do ano de 57 do 19. E ele já dizia isso: a arte é longa e o tempo é breve. Provavelmente é uma das frases que me marcou mais desse livro. E na tradução da Penguin Companhia, na tradução do Júlio Castagnon, interessante que ele manteve o mesmo título, O Azar, e a frase é: a arte é longa e o tempo é breve. Ou seja, idêntica, praticamente idêntica, ele não mudou. L'art est long et le temps est court. Como diria meu professor Orson, perdoe meu francês. Então essa frase é muito, muito massa. Só que aí que tá, ela é muito maior do que isso. Eu fui pesquisar e tem uma nota. Nessa edição aqui tem uma nota, nessa outra edição tem notas também, mas eu não olhei. E aqui ele fala que essa frase ela é atribuída a um poeta americano chamado Longfellow, que eu não conhecia. A arte é longa e o tempo é breve. Art is long and time is fleeting, do Longfellow. Só que aparentemente Baudelaire pegou essa frase do Longfellow, porém Longfellow também pegou essa frase de outro cidadão, que é um cara chamado Hipócrates, que talvez você deva conhecer, que é um cara que, se eu não me engano, ele era um dos fundadores da medicina. Eu estou com a página aberta aqui. Hipócrates, pai da medicina, ele mesmo. E essa frase é atribuída primeiro ao Hipócrates, quando ele vai falar vita brevis ar longa, ou seja, a vida é breve e a arte é longa. Isso está lá nos escritos do Hipócrates e, por sua vez, foi popularizado por Sêneca. Então vamos lá. Hipócrates, não vou saber exatamente quando ele falou isso, mas Hipócrates escreveu isso nos seus aforismos. Essa frase ficou popularizada pelo Sêneca. Muito tempo depois, o Longfellow escreveu praticamente a mesma coisa nessas palavras em inglês, quando ele fala Art is long and time is fleeting. E depois isso vai chegar no Baudelaire como a arte é longa e o tempo é breve. E é uma frase tão forte de um jeito que nenhum dos dois, entre as duas traduções, eles não tiveram como fazer de outra forma, porque é uma frase tão é o típico exemplo de alguém que colocou a linguagem a seu favor para trabalhar para ele, sabe? O Hipócrates pensou de uma forma tão precisa que a frase ficou
milimetricamente perfeito. Não tem como você escrever isso aqui de outra forma. Tanto que duas traduções diferentes traduziram exatamente da mesma forma. E é uma frase que encaixou muito nesse momento que eu estava lendo o livro, quando eu li o livro. Isso deve ter sido em 2020, 2021, quando eu li As Flores do Mal, e foi uma das melhores coisas que eu já li na vida. E eu pretendo reler nessa outra tradução. A primeira coisa que eu olhei nessa outra tradução foi justamente essa frase. E é uma frase muito marcante. Ela em latim fica muito bonita também. Vita brevis ar longa. Fica legal eu acho que ficaria legal numa tatuagem. E eu fiquei muito intrigado com isso, de onde vinha essa frase. Como todo e qualquer pesquisador sério, a primeira coisa que eu fiz foi perguntar ao chat GPT para ver o que ele poderia me dizer. E aí foi engraçado, porque eu falei, quem escreveu a frase a arte é longa e o tempo é curto? E aí ele me falou, olha, a arte é longa e o tempo é curto foi escrito por Hipócrates, um médico e filósofo grego, que é considerado o pai da medicina ocidental. Aí eu perguntei na sequência, não foi o poeta Longfellow? Aí o chat respondeu, peço desculpas pelo equívoco da minha resposta, você está correto. A frase, a arte é longa e o tempo é curto, foi escrita pelo poeta americano Henry Wadsworth Longfellow. Faz parte do poema intitulado A Psalm of Life, um salmo de vida. E aí depois eu perguntei, ela aparece em Baudelaire, certo? E ele vai dizer, peço desculpas por qualquer confusão. A frase não foi escrita por Baudelaire. Ela é originalmente atribuída a Hipócrates. Então aqui a gente vê que ele também confunde as coisas. Saber que essa frase passou pela boca de Hipócrates, foi popularizada por Sêneca, passou por Longfellow e chegou em Baudelaire é algo que me deixa muito, muito fascinado. Eu fico pensando se meu professor Orison, citado mais uma vez nesse vídeo, vê esse vídeo, queria que ele me dissesse o que é que Bakhtin ia falar disso. Será que essa frase é suficientemente heterodiscursiva ou não? Será que tem muitas vozes aí disputando espaço dentro dessa frase? Cara, muito massa. Muito massa. Isso dava uma tatuagem legal. Então é isso. Leiam Baudelaire porque ele é o cara. Valeu!